Mudarem a senha no Detran de novo. Mudaram? Espera um pouquinho. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui de novo com uma reunião do fórum. Eu sou o Oswaldo Lucon, para quem não conhece, e hoje nós vamos fazer uma devolutiva da reunião sobre a Comissão Nacional de RED, de redução de emissões por desmatamento e degradação. Ela ocorreu no MMA, no Ministério de Meio Ambiente, no dia 27 de julho, agora. Ela foi presidida pelo Joaquim Leite, o secretário de Florestas e Biodiversidade do Ministério. Tinha também participantes do MAPA, do Ministério da Agricultura, do MRE, do Ministério de Relações Exteriores, do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Economia e outros representantes de governo. E como representação do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, estava o nosso representante indicado, o Vitor, e eu assistindo, sem direito à palavra. Eu vou passar direto ao Vitor. Eu vou também pedir aqui a Silvana, que está aqui conosco, ela vai passar pelo chat alguns documentos que embasam essa questão de RED. Para quem não conhece, né, nós temos alguns links, eles não estão muito atualizados, do Ministério do Meio Ambiente. Tem também o link da Convenção do Clima, da UNFCCC, onde há o pagamento efetuado pelo RED e os registros dessa emissão evitada. Vitor, se você tiver problemas de conexão, vi que você está no aeroporto de Brasília, né? Se você quiser tirar a sua imagem, por qualquer motivo, fique à vontade, tá bom? Vou passar direto ao Vitor aqui. Qualquer problema, dá um grito aí, Vitor, que eu retomo, tá bom? Com as minhas anotações. Obrigado. Vitor, boa tarde. É a Silvana. Eu gostaria de pedir, se você tiver um fone de ouvido, eu acho que vai melhorar o seu som. Eu já estou de fone de ouvido. Vocês me escutam bem? Não. Está tremido, Vitor. Se você puder tentar chegar mais perto de algum lugar, seria um pouco melhor. O Vitor foi chamado às pressas. Alô, vocês me escutam bem? Eu já estou de fone. Ótimo. Por favor, Vitor, continue. Fale bem devagar, por favor. Tá certo. Obrigado, Lucon, Silvana e amigos do fórum. Nós mandamos a minuta, ou melhor, o resumo da reunião. Espero que todos tenham tempo de ter visto. E eu vou destacar 2 pontos para depois a gente ir para as perguntas e interações. O primeiro ponto é com relação às resoluções aprovadas. Acho melhor o Vitor tentar ligar. A internet está oscilando muito, está muito ruim. Quanto de MRV. Essas resoluções, elas têm um conteúdo muito importante. Eu vou tentar ligar aqui. Vitor, está muito ruim a conexão. Você não quer tentar telefonar? Eu vou te passar o ID da reunião. Tenta com aquele que eu te passei por WhatsApp e a gente retoma. Enquanto isso, nós conversamos aqui. Eu faço uma breve introdução para os colegas. Tá bom? Tudo bem, Vitor? Eu acho que ele caiu já. Ok. Então, pessoal, nós tivemos essa reunião, o dia 22 de julho, caiu
se não me engano, foi numa quarta-feira, e a convocatória para essa reunião, a reunião anterior foi na sexta-feira. Nós tivemos pouquíssimo tempo para divulgar isso lá dentro do fórum, né? Essa reunião, ela ocorreu, ela foi conduzida pelo MMA, ela teve, digamos, alguns momentos mais tensos, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou falar sobre o que foi discutido lá. Foi discutido primeiro um regimento interno desse grupo, dessa Comissão Nacional de Hedge, que foi retomada, né? O governo federal tem muito interesse em dar uma ênfase a mecanismos de mercado no hedge. E existem opiniões assim, bastante, digamos, polarizadas com relação a isso. Há os que defendem, digamos, um maior rigor até procedimental, um maior... Eu não sei com que termos definir isso, integridade ambiental, chame como quiser, e outros que preferem que o hedge saia logo. E por isso nós tenhamos esse mercado mais fluido possível. Com isso, foi a pauta da reunião, ela cobriu o regimento interno e cobriu 3 grupos de trabalho. Um sobre MRV, né, sobre o monitoramento, reporte e verificação. Um sobre salvaguardas e outro sobre mercado voluntário. Nós, fórum, tínhamos assento, se não me engano, em somente um deles, somente um monitoramento, reporte e verificação. E nos outros, a composição, eu vou pedir aqui para a Silvana circular os documentos, as minutas, eles tinham alguns, digamos, representantes da sociedade civil. Eu acho que esse é um ponto muito importante para nós aqui, obviamente, né? Nós gostaríamos de ter uma participação estendida, mas isso está além da nossa possibilidade. Quer dizer, as minutas chegaram lá daquele jeito. Nós não tivemos muita oportunidade de alterar. Então, quer dizer, algumas discussões, por exemplo, sobre a representação dos povos indígenas, se a representação seria feita pelos indígenas propriamente ditos, né, como alguns representantes defendiam que queriam alguma coisa no chão, ou por, digamos, representantes de associações de povos indígenas, ou pela FUNAI. Então, a coisa tinha um espectro muito amplo. Outra era como se vê representado povos indígenas e comunidades tradicionais. Não havia, digamos, uma extensão do número de assentos. Então, isso era uma dificuldade com a qual a gente tinha que lidar mesmo. Bom, quanto ao regimento interno, vocês podem ver nesse relato que o Vitor fez, espero que ele retome, né? Uma coisa muito importante são os prazos, né, para envio de convocatórias, documentos para análise. Quando é algo muito rápido assim, a gente não tem sequer tempo de reagir, né? A participação remota, inclusive com a transmissão ao vivo, ou pelo menos a gravação das reuniões, para que a gente possa divulgá-las, né? A participação de convidados sob aprovação do CONAHED, havia eu não me lembro perfeitamente eu acho que a de MRV, na resolução de MRV, só deixa eu dar uma olhadinha, só para me aclarar aqui a memória. Então... Enquanto você faz isso, eu estou vendo que tem um telefone... Vitor entrou. Vitor entrou. Ótimo. Vitor, você quer retomar, Vitor? Por favor. Vitor, eu estava falando eu falei das minutas e falei das questões de participação. Você ainda está na linha, Vitor? Sim, vocês me ouvem? Muito melhor agora. Pode falar. Está ótimo agora. Ótimo. Fala,
eu tava ouvindo você super bem pelo telefone, mas acho que vocês não estavam me ouvindo. Bom, agora eu te ouço bem. Espero não ter falado Perfeito. nenhuma besteira, Vitor, por favor. Não, Se pelo amor de Deus, falei, essa reunião está sendo gravada e nós vamos disponibilizá-la no YouTube, no canal do fórum. Eu já divulguei na lista de WhatsApp esse canal, e as questões mais profundas a gente discute nas listas do Telegram. Por favor, Vitor. não, perfeito. Não, continuando o relato que você estava dando, Lucon, muito importante a aprovação do grupo de trabalho de salvaguardas. Infelizmente, a gente tentou incluir, junto com a representação dos estados, de um representante da sociedade civil. Não conseguimos, fomos voto vencido, mas a vitória é que a gente conseguiu, de fato, garantir uma vaga para povos indígenas e uma vaga para populações tradicionais e agricultura familiar. No grupo de técnico de trabalho de MRV, o nosso pleito era trocar a representação do MAPA pela representação do INPE. Isso foi apoiado pelo MCTI, mas também, infelizmente, não foi aprovada pela maioria de votos. Entretanto, o Joaquim, que presidiu a reunião, ele deixou muito claro que ele vai convidar para esse grupo de trabalho representantes do INPE para fazer o apoio técnico às discussões. Ainda como no grupo de trabalho de MRV, o interessante foi também a inclusão da interação desse grupo com o FREL e com o Inventário Nacional de Mudança de Uso do Solo. Então, vai ser uma ferramenta extremamente importante, não só para a CONARED, mas para esse grupo de trabalho, a utilização desses dados, que por vezes têm sido dificultosos para que eles se tornem públicos ou pelo menos cheguem a mais pessoas e instituições para colaborar com o governo federal. Vitor, eu vou lhe pedir só uma coisa. Explica, por favor, rapidamente o que é o FREL, porque o inventário de emissões e onde que entra, quer dizer, essa questão de alinhamento com o que há na UNFCCC. É muito importante que nós podemos ter alguns ouvintes que não estão ambientados com esse jargão do RED. Perfeito. Desculpa, você tem razão, Lucon. O FREL, ele vem do inglês, que quer dizer níveis de referência para emissões florestais, né? Na verdade, não florestais, mas mudanças de uso do solo. E é um documento em que o governo brasileiro submete a Convenção Quadro, do inglês UNFCCC, e a Convenção Quadro é uma submissão que não tem nenhuma obrigatoriedade legal do ponto de vista brasileiro, né? É uma submissão voluntária, e aí ele é o norte para que o governo brasileiro demonstre efetividade nas suas políticas de redução de emissão, considerando tanto o Acordo de Paris quanto a própria redução de emissão que o governo brasileiro apresentou junto ao Acordo de Paris. O inventário nacional, como o nome já diz, é um inventário setorial, e dentro do inventário nacional, da comunicação nacional, existe a questão das emissões referentes à mudança do uso do solo, que é o que eu apelidei aqui de inventário de mudança do uso do solo. E isso possibilita que esse grupo de trabalho, uma vez que ele vai apoiar o governo brasileiro na análise do FREL, desse nível de referência, tenha acesso aos dados, como eu posso dizer, os dados puros ou os dados originais do inventário florestal, inventário da mudança do uso do solo. E isso faz com que a gente consiga, de alguma maneira, ter mais subsídio e contribuir melhor com o desenho da CONARED, a demonstração da efetividade ou não dos projetos que estão sendo avaliados pela CONARED. Câmbio. Eu gostaria de ir um pouco mais atrás. O RED é o pagamento por emissões evitadas.
de desmatamento e de degradação. Então, essas emissões evitadas, elas precisam ser inventariadas de acordo com critérios mensuráveis, né, reportáveis e verificáveis, razão pela qual nós temos aqui um dos grupos de trabalho que vai trabalhar principalmente com metodologia. E o interessante é que o fórum está principalmente no grupo de metodologia. O que foi, digamos, evitado de desmatamento, foi considerado evitado e assim reconhecido, recebe pagamentos. Nós temos na página da Convenção do Clima, da UNFCCC, os pagamentos que foram efetuados, quem pagou e por quanto o Brasil recebeu. A gente vai colocar no chat daqui a pouco esse link. Esse é um dos critérios. Os projetos de REDD, eles são sujeitos a salvaguardas. Salvaguardas é uma consulta às populações, digamos, atingidas, as principais populações interessadas por esses projetos, para ver se há algo, digamos, a obstar, uma consulta pública desses projetos. E o mercado voluntário é essa abordagem, digamos que, enquanto nós não temos essas linhas definidas sob as regras estritas do Acordo de Paris, é possível que investidores se antecipem e paguem por essa medida. Caiu aqui a minha imagem. Deixa eu ver se... Espera um pouquinho. Não sei se eu caí aqui. Eu não estou mais encontrando. Alô? Vocês me ouvem? Alguém me ouve? Opa. Puder continuar? Eu estou falando com ele via WhatsApp. Eu acho que ele voltou. Desculpe, alguma coisa aconteceu e caiu. Agora voltou. Eu caí, saí do ar. Hoje... Pois é. Mas nós continuamos aqui. Continuaram, ótimo. Não, eu fiquei preocupado da reunião ter terminado. Como eu estou como host, né? Isso é Não. Eu estava falando das salvaguardas e falando do mercado voluntário. Sobre isso, acho que agora o Vitor poderia elaborar um pouco e eu vou me calar porque tem uma obra aqui no meu prédio. Por favor, continue, Vitor. Uma coisinha também, talvez as pessoas já possam ir escrevendo as perguntas no chat e a gente vai preenchendo essas instabilidades técnicas com as colocações dos ouvintes. Eu já ia sugerir bem isso, Silvana. Na sua breve queda, Lucon, eu falei rapidamente da pauta de financiamento e o meio ambiente falou com o Itamaraty. E aí eu acho que é um momento agora de interação com os participantes. Obviamente que essa interação não se limita a hoje, a gente pode fazer outros eventos online, e aí eu prometo com maior estabilidade minha de interação aqui, e ouvir do pessoal aí, perguntas, ideias, sugestões principalmente. Câmbio. Perfeito, Vitor. Eu só gostaria que você levantasse os principais pontos desses 3 grupos de trabalho. Essa reunião, ela pareceu como um observador externo bastante procedimental, né? Ela não teve questões assim materiais, digamos, muito duras, né? O que houve é, digamos, um enfoque, obviamente, do Ministério de Relações Exteriores a evitar palavras que comprometam qualquer coisa nas negociações brasileiras, do Ministério de Ciência e Tecnologia de manter uma coerência com o inventário e do Ministério de Meio Ambiente de botar na rua logo esse mercado de carbono. Você, Vitor, por favor. Uma coisa que ficou claro, como o Lucon falou, dessa urgência do governo federal de reconhecer o mercado voluntário de REDD, eles optaram para diminuir a resistência de outros ministérios, do que o grupo de trabalho de mercado voluntário seja estabelecido mais tarde, segundo o Joaquim, quando o programa Floresta Mais tiver tido um avanço e resultados benéficos para compartilhar. O grupo de trabalho de MRV, eu já mencionei a minha visão sobre a importância dele, principalmente
no acesso de dados e compartilhamento disso, especialistas, sociedade civil e outros entes. E o grupo de trabalho de salvaguardas, eu vejo que foi uma vitória a gente conseguir manter a representação indígena e de populações tradicionais e pequenos agricultores familiares. Infelizmente, a sociedade civil organizada não teve espaço dentro dessa membraria. Entretanto, a gente já está articulando com o Ministério do Meio Ambiente para que a sociedade civil seja convidada, e aí faz a ressalva, né, o regimento, assim como o decreto da CONARED estabelece um teto de 5 membros por grupo de trabalho e até 3 grupos de trabalho simultâneos, e você pode ter convidados aprovados pela CONARED. Então, a gente consegue articular para que representantes que participaram tanto do Sistema Nacional de Salvaguardas, quanto das experiências dos estados, também muito importantes, de salvaguardas, possam contribuir com essa discussão no nível federal. Câmbio. Ok, Vitor, eu acho que você pode continuar ou nós vamos abrir para alguma pergunta. Uma coisa que nós insistimos, por exemplo, algumas pequenas questões, né, de representação, eu fiz com que o fórum se fizesse representar e não o secretário executivo, né? Tem alguns detalhes assim que às vezes a gente acaba tendo que insistir. Vamos ver uma coisa? Deixa eu ver no de salvaguardas o que eu tenho de anotações aqui. Não, eu não tenho nenhuma nada anotado. E no de mercados, só um minutinho, eu já vejo aqui. Ele não está com modo anotação. Não, não tenho nada. Vamos abrir para perguntas? Alguém quer pedir o microfone, por favor? Acho que o Paul Dale tem uma pergunta. Paul, quer falar? Não, boa tarde para vocês. Eu já fiz a pergunta pelo chat ali. Eu acho que tem algumas... O Vitor já respondeu ali pelo chat, acho que está tranquilo. Já tem o Felipe, já está colocando acompanhamento disso. Eu acho que se pudesse, ia ser interessante. Você pode se apresentar também, Paul, por favor? Nem todos te conhecem. Desculpa, estou correndo aqui de atrasado. Todo mundo. Eu sou Paul, trabalho aqui na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na sala ao lado, quando a gente está na sala, de Lucon, Silvana e Virgínia. E com a assessoria internacional também ajudo um pouco a Subsecretaria de Meio Ambiente e trabalho também com o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a Rede Brasileira de Reserva da Biosfera. Então, acho que dá para juntar. E a minha agenda principal é a agenda de biodiversidade e a integração dela, ponte com as outras agendas. Então, o RED é bem interessante, um bom instrumento com esse potencial. Muito obrigado, Paul. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para ouvir a opinião dos presentes sobre o nosso RED, né? A nossa governança está sendo criada agora e há posições, né? Há posições, digamos, em vários extremos em vários pontos desse espectro, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Eu, como não sou uma pessoa de RED, eu evito falar muita coisa, eu acompanho. Acho que a gente pode começar pelo Felipe Casarim, que também tem uma pergunta. Felipe. Obrigado, Silvana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Paul. Nós trabalhamos juntos aí em outras iniciativas. Meu nome é Felipe Casarim. Eu trabalho com uma ONG internacional chamada Winrock International e conformo parte de um secretariado de uma nova iniciativa RED que se chama Arquitetura para Transações RED. A sigla em inglês chama-se ART, para os que estão familiarizados. É uma iniciativa bem recente, financiada pelo governo da Noruega. O ponto, não é nenhuma pergunta, o ponto que eu queria levantar é mais uma reflexão, exatamente sobre a dicotomia que a gente costuma viver entre projetos transacionando no mercado voluntário e pagamentos por desempenho conquistados a níveis jurisdicionais, nacionais ou subnacionais. No caso do Brasil também existem ambos, né? Essa iniciativa da qual eu faço parte do secretariado, essa iniciativa que se chama ART, Arquitetura para Transações RED,
ela visa exatamente construir essa ponte e permitir transações no mercado voluntário ou pagamento por desempenho, mas a nível jurisdicional. Então, a minha reflexão aqui é somente para tentar inebriar ou diluir essa dicotomia que a gente vive, ou projetos privados ou apoio de doadores a níveis jurisdicionais. Essa iniciativa ela visa, para os que não estão familiarizados, eu posso falar em maior detalhe, mas essa iniciativa visa exatamente construir essa ponte entre esses dois extremos, digamos assim. Então, gostaria de deixar isso bem aberto, acho importante, inclusive para salientar com a CONARED, que talvez não sei se tem entendimento de iniciativas do gênero. Câmbio, muito obrigado. Felipe, por favor, pode usar o nosso chat se você tiver algum link ou documento para compartilhar, tá bom? Ok, obrigado, Silvana. Eu vou só... o Paul, ele bem lembrou, a pergunta dele foi feita, mas não foi respondida. Paul, o acompanhamento desses grupos de trabalho, caso nenhum membro do fórum fizer parte, ele vai ser feito nas plenárias do CONARED, né? De maneira oficial. A gente, obviamente, vai interagir com outros membros e outras pessoas para que a gente tenha informação. E uma prática que a gente tem feito aqui no fórum, né, liderada pelo Lucon, é assim que chega o documento, a gente dá uma lida, vê se está tudo certo e compartilha isso no Telegram. A gente pode estabelecer uma outra ferramenta, outra prática dinâmica mais efetiva para todo mundo. Mas a gente pretende criar essa ponte entre a CONARED e o fórum por meio dessas reuniões e trocas de documentos. E apoiando aqui, reagindo ao Casarim, eu conheci a iniciativa, mas seria muito legal se você pudesse mandar algum documento que seja público para a gente se familiarizar e ter uma distinção efetiva a ser feita, que até era uma discussão que eu tive com o Ludovino um tempo atrás, que a gente está falando de projetos privados em terras privadas e estamos falando também de projetos privados em terras públicas. E isso é uma coisa que precisa ser definido, por isso a importância de se criar esse grupo de trabalho de mercado voluntário. Por enquanto, isso não vai ser criado, e o Ministério do Meio Ambiente disse que esse tipo de discussão vai ser feito de âmbito executivo dentro do Floresta Mais, do programa Floresta Mais. E eu pedi para que o fórum seja envolvido, não só porque faz parte dessas discussões do nível executivo, né, do MMA, mas também porque nós temos entre membros, temos pessoas extremamente renomadas que podem e vão ajudar bastante nessa compatibilização entre esses conceitos que você trouxe. Câmbio. Obrigado, Vitor. Eu gostaria de pedir, principalmente aos presentes aqui nessa reunião, que apoiassem o Vitor nessas questões de CONARED, né? Eu tento me desdobrar em vários capítulos, mas nesse eu confesso que é bastante complexo entrar nessas discussões. Então, eu pediria fortemente, contatem o Vitor diretamente, entrem na primeira comissão temática lá do Telegram para discutir, se interem dos assuntos. Não dá para colocar isso na lista principal, tá difícil, né? Discutir tudo ao mesmo tempo. Eu também vou levantar aqui que está aberta uma chamada para nossos representantes na Comissão Nacional do Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Já temos uns nomes bastante fortes. Temos aqui o Gerd da COP, temos o Eduardo Assad, quer dizer, o pai do Plano ABC, temos o próprio Raoni, que é nosso membro suplente no Fundo Clima, e aí seria deslocado, e temos o Warwick Manfrinato. Então, temos nomes muito bons para o plano de agricultura de baixo carbono. Vamos tentar integrar tudo isso. Eu estou fugindo do tópico, deixa eu voltar ao RED. Alguém gostaria de falar, por favor? Pegue o microfone. Só um pontinho rápido, perdão, roubar a palavra. 2 pontos. Tanto eu pus o link para a iniciativa Arte aí no chat, e a Mary também postou um webinar em português que a gente realizou para os que tenham interesse. Se houver mais interesse, logicamente a gente pode falar mais, mas não quero sequestrar essa conversa para uma iniciativa do terceiro setor. Fiquem à vontade de me inscrever, nós podemos até organizar um webinar aí dentro do fórum, se for de interesse, Osvaldo.
mas fica isso para um assunto posterior. Muito obrigado. Obrigado pela oferta, Felipe. Nós podemos... O Felipe também, ele está coordenando um projeto que chama Caminhos 2050, 2050 Pathways, junto com o Climate Group, com a turma do Climate Group. Ele não é do Climate Group, o Rolf é o nosso representante, mas isso é extremamente interessante para governos subnacionais que querem, pelo menos, rascunhar as suas trajetórias de longo prazo, tanto no setor de floresta, como no de energia, como nos outros setores. Eu sugeriria, quem tiver interesse, pode falar comigo, pode falar com o Felipe, ou pode falar também com o Rolf, eu passo o contato. Isso é muito importante, a gente quer até fazer um evento dentro da ABEMA sobre isso, junto com a ABEMA, para sairmos das iniciativas subnacionais, quer dizer, sairmos do nível de publicar inventário e começarmos a olhar para projeções. Vamos voltar ao RED, por favor. Alguém gostaria de falar? Bom, temos silêncio aqui. Eu vou, digamos, extrair de que nós tivemos uma reunião tumultuada e objetiva. Se alguém quiser pedir a palavra, a gente vai... Eu vou forçar um encerramento, porque o Vitor está no aeroporto, não sei nem que horas é o voo dele. Então, quem quer pedir a palavra, por favor, fique à vontade. Oi, Lucon, aqui é a Paula Bernasconi do ICV. Posso fazer uma pergunta? Sim, por favor, Paula. Obrigada. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma sobre a resolução mesmo, né, que criou o mercado voluntário. Ela especifica que os volumes das emissões transacionados, eles não vão ser incorporados na contabilidade nacional, né? Pelo que eu estou entendendo, a ideia é, assim, passar o MMA a reconhecer, né, esses mercados e esses projetos através desse mercado voluntário. Mas a forma que está na resolução, né, deixando que esses volumes sejam paralelos à contabilidade nacional, isso será que resolve o problema da dupla contagem ou ainda se mantém, né? Então, essa é uma primeira pergunta. E aí, uma segunda pergunta que está relacionada o ano passado, ainda antes de ter a CONARED, né, nova versão reunida, tudo tinha muitas conversas, inclusive com o Joaquim mesmo puxando com vários atores, várias instituições, né, sobre o RED mais jurisdicional, né, que é não a lógica dos projetos, mas olhando aí, até no sentido que o próprio Felipe falou, né, olhando os sistemas estaduais, né, jurisdicionais, que contabilizam aí um âmbito maior, né, e nesse sentido, existem vários mercados em discussão, né, pelo mundo, o próprio Corsia e vários outros, que eles exigiriam a questão do desconto na NDC, né, dessa contabilidade oficial, né, e existia a possibilidade o Joaquim mencionava, né, diversas vezes, de fazer algum tipo de forma de limite, né, dentro do limite de captação de cada estado, você ter uma porcentagem estabelecida pela CONARED, onde seria permitido essa transação de mercado e seria feito o desconto depois na NDC, né, então é um outro tipo de mercado totalmente diferente desse voluntário que foi aprovado, né. E aí a segunda pergunta esse tipo de discussão, né, que seria aí um mercado dentro da contabilidade nacional, mais olhando para o RED jurisdicional, ele está totalmente fora de pauta, né, ele foi agora, o foco está total nesse mercado voluntário, ou ainda existe, chegou a ser mencionado na reunião, enfim, teria espaço para isso, né, que eu vejo que é muito mais promissor e muito mais bem visto pelos investidores, né, por quem está interessado em investir com menos risco, né, de dupla contagem, do que o mercado voluntário. Desculpa, duas perguntas grandes, mas não, claro. Acho que não para entender o contexto. O Vitor responde, mas deixa eu dar uma resposta de leigo aqui. Olha, esse mercado voluntário, quer dizer, há obviamente, principalmente por parte do MCT e do MRE, de nós termos uma integração com as regras do Acordo de Paris.
Então, digamos, convergência, ela é esperada de fato. O negócio é que nós não temos essas negociações, elas estão para o final do ano que vem, né? Tem muita coisa a rolar embaixo da ponte e nós precisamos, quer dizer, e o governo quis lançar esse mercado de hedge agora. Então, esse timing, eu acho que ele vai ser equacionado por esse grupo de trabalho técnico sobre o mercado de carbono, né, que tem como membros o MCT, o Ministério da Economia, o MAPA, ou representantes de governos estaduais da Amazônia Legal, interessante isso, e 2 representantes de certificadoras ou implementadoras de projetos a ser escolhidos pelo presidente da CONARED. Essa é a composição. Vitor, você gostaria de falar alguma coisa? Câmbio? Sim. Paula, obrigado pelas perguntas. A primeira, aí só uma correção que eu também cometi esse equívoco. A resolução não cria mercado. A resolução reconhece projetos de hedge no mercado voluntário. Apesar de ser somente uma troca de verbo, ela tem um impacto muito grande, explicado até pelo nosso colega do Itamaraty que participou da reunião, que criar mercado é uma coisa muito maior do que reconhecer. Obviamente, o motivo é se criar um mercado, como o Plano Nacional de Mudança do Clima estabelece que o Brasil deveria criar até esse ano, né? Eu acho que a gente não vai conseguir cumprir mais essa meta, mas somente o reconhecimento é um passo interessante para dar um pouco mais de conforto para o investidor. Não é o ideal, mas acho que caminha para isso. A segunda questão é mais uma questão mais tática com relação a como isso vai se endereçar na CONARED, e isso é a opinião minha pessoal. Se a gente começar a deixar muito complexo essa discussão, o CONARED não tem pessoas que são especialistas em RED em si, e fica muito complicado um nível técnico do CONARED. Por isso que o grupo de trabalho do mercado voluntário deveria ter sido criado para que essa discussão seja mastigada e depois levada ao CONARED somente o extrato para deliberação. Eu vejo com muito bons olhos essa sua proposta, Paula, de cada estado, cada jurisdição, uma vez sabendo o teto de alocação das unidades de rede, para dar um nome, ele possa alocar isso para onde ele quiser, ou como ele quiser, desculpem. Seja X% para projetos privados, Y para pagamento de resultados, Z% para projetos individuais de investimento privado, e aí o Estado faz essa distribuição, e que no final do dia o que vai contar é quanto que o Estado conseguiu reduzir. Hoje, para dar uma segurança maior ao mercado do projeto voluntário do setor privado, e refresco a memória que o setor privado, tanto em área privada quanto em área pública, a ideia do Ministério do Meio Ambiente foi retirar da contabilidade da NDC para a gente não incorrer no erro da dupla contagem. Concordo com você que somente isso não previne a dupla contagem. O que previne a dupla contagem é a gente ter um registro público, fidedigno e atualizado, para que eu saber se um projeto feito pelo ICV, aí no Mato Grosso, que não está sendo descontado do NDC, previne que uma pessoa que comprou o crédito do Mato Grosso ou do ICV revenda isso no mercado e isso seja contabilizado de alguma maneira. Ou ainda pior, o proponente que não contabilizou isso no NDC faça 2 vendas, uma, entre aspas, sei lá, para o Fundo Amazônia ou para outro Floresta Mais da vida, e outra para o mercado voluntário individual. Então, eu vejo que a combinação disso, principalmente com o sistema de registro, e aí foi uma pergunta que eu fiz no CONARED sobre o InfoHub, e o Ministério do Meio Ambiente mencionou que isso não vai ser feito na alçada do InfoHub, vai ser uma outra ferramenta integrada. São coisas que a gente precisa discutir, aprofundar nos grupos de trabalho. Câmbio. Lucon, eu tenho mais 5 minutos, eu tenho 5 minutos só e eu peço desculpas aqui,
mas aí eu preciso me acomodar aqui no assento e eles não me deixam entrar de laptop assim. Não, perfeito. Vamos fazer o seguinte. Eu já tentei. Não, vamos fazer o seguinte. Eu acho que nós já estamos aqui todos apresentados, né? Temos a nossa lista do fórum e outras perguntas a gente encaminha. É importante, nós vamos ver se fazemos outras reuniões. Toda vez que nós tivermos uma reunião do Fundo Clima, com a ANARED, Plano ABC, nós vamos fazer aqui reuniões ordinárias mesmo, para conversar sobre assuntos mais amplos do fórum. Eu aqui já agradeço, Vitor. Alguém tem alguma última pergunta, alguma questão vital para nós continuarmos essa reunião? Senão, eu já vou agradecer a todo mundo e encerrar por aqui. Dou-lhe 3, dou-lhe 2, dou-lhe 1. Pronto, vendido. Vitor, boa viagem. Obrigado pelo esforço. Eu sei que é difícil falar de um aeroporto com protetor de antipandemia, né? Não é brincadeira. Por favor, os últimos minutos são seus, Vitor. Depois eu encerro. Não, eu agradeço muito, Lucon, pessoal. Peço desculpas aí pelo atrapalhado de entrar no seu ouvido e tal. Eu prometo que a gente vai tornar isso uma coisa periódica. O fórum, na figura do Lucon, tem sido bastante aberto e receptivo a isso. Então, a gente pode marcar uma outra conversa dessa na semana que vem, com algum assunto específico da resolução, e com o intuito sempre de apoiar o governo federal a fazer a melhor uso da política pública, na minha visão, não importando quem está na cadeira, mas importando que essa política seja pública e perene. Câmbio. Muito obrigado, eu encerro por aqui. Eu acho que ninguém falou nenhuma besteira. Se alguém falou, fui eu. Isso está gravado, eu vou botar no YouTube, vou botar nas redes sociais e vou dar conhecimento ao fórum como a nossa devolutiva. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado.